Graças ao apoio a Lula no segundo turno da eleição e à atenção da mídia, espera-se que a Simone Tebet tenha um ministério, que ela tenha um ministério para chamar de dela. Difícil é dizer qual ministério, né? Simone Tebet, cotada aí para muitos postos na alta hierarquia da República. Para onde vai a Simone Tebet? É essa a grande questão, né? Que ela teve um destaque bem grande aí como uma apoiadora de Lula no segundo turno das eleições, né? E com esse apoio a Lula se criou essa expectativa de que Simone Tebet deve ter um ministério. Uma expectativa aí que a gente tem que admitir que também foi amplificada pela imprensa, que fez tudo para emplacar Simone Tebet como terceira via, quando ela estava ainda concorrendo à presidência, fez tudo, inclusive umas coisas bizarras, como essa aqui. Esse aí, para você que não tá ligado, Cruzoé da galera do Antagonista, né? Que são entusiastas lá da Lava Jato e Terceira Vias. E aí eles vêm com a Simone Tebet, jaquetão de couro, né? Badass, é assim que fala a juventude do meu Brasil, badass, pilotando uma moto lá, ó, Missão Impossível, Lula, Bolsonaro, dissidências do MDB, PSDB rachado, 2% nas pesquisas, há tempo para a Tom Cruise da Terceira Via. Aí o texto superou a imagem. Não, ela na motoca é engraçado. Simone, pô, você tem que reclamar com a Cruzoé. Ela na motoca é engraçado, mas lá embaixo, põe de volta, pô. Põe lá. A Tom Cruise da Terceira Via. Você tá de sacanagem comigo, ó. Os caras escreveram isso na capa e imprimiram, sabe Deus quantas milhares de capas dessa porra dessa revista, cara. A Tom Cruise é da Terceira Via. É brincadeira? Eita, nós. Sofia, uma árvore foi derrubada, uma tinta foi manufaturada, jornalistas se escreveram uma reportagem. Porra, todo um trabalho para culminar. A Tom Cruise da Terceira Via. É uma grande obra mesmo. Eu acho que é um dos grandes momentos da eleição de 2022. Aqui. Vamos lá. Cruz e Credo, que horror. Cruz e Credo é bom. Foi feito no Cringe Shop. Foi feito no Cringe Shop, aquele software lá. Obrigado, Cleverton. Estamos destruindo as chances da Sofia nos trazer as informações aqui. Não, mas vale a pena. Eu preciso dessas risadas. Vamos lá. Mas, enfim, como eu estava falando, a imprensa fez de tudo para amplificar a Simone Tebet como terceira via e está fazendo de tudo para amplificar as chances dela ter um ministério agora, emplacar ela como ministra. Mas, enfim, e para que ministra do que Tebet se tornaria? A intenção dela era virar ministra do Desenvolvimento Social. Mas o PT não gostou muito da ideia, porque o Ministério do Desenvolvimento Social é visto pelo PT como uma vitrine do seu governo, né, por ser da onde quem controla, por exemplo, Bolsa Família e tudo mais, e esse ministério acabou indo para o Wellington Dias. Uhum. Então, ok, ela não vai para desenvolvimento social. Onde coloca ela? A opção que apareceu foi Ministério do Meio Ambiente, mas a Tebet tem suas exigências para entrar nesse ministério. Então, vamos lá. Lula oferece meio ambiente para Tebet e tenta acertar a dobradinha com Marina. Como antecipou o Globo, a senadora do MDB disse que aceita o cargo desde que haja uma certo. Um acerto, eu imagino que estava aí. Haja um acerto com a deputada da Rede. Pô, vou fazer um parênteses aqui, né? Quando a gente se informava pelo jornal impresso, o cuidado com a revisão era maior, né? Porque hoje você só pode entrar lá e atualizar essa reportagem corrigindo um erro pequeno de ortografia como aquele, que eu não julgo porque cometo vários. Desculpa, Sofia, vamos para o texto lá. A condição para Tebet virar ministra da pasta foi antecipada pelo Globo.
O Globo está muito feliz de ter antecipado essa reportagem também. Já falou 2 vezes que antecipou. Tá bom, Globo, vocês dão vários furos, eu sei. A senadora já havia afirmado a interlocutores que toparia uma dobradinha com a deputada da Rede na autoridade climática, que deveria ter, na sua opinião, na opinião da Simone Tebet, né, status de ministério para acomodar a aliada. A criação do órgão foi uma das condições da ex-ministra para apoiar Lula. Tem que resolver Marina. Senão ela não vai, disse ao Globo uma pessoa muito próxima a Simone Tebet. Tá, vamos explicar melhor isso aí. A autoridade climática é um cargo que foi pleiteado pela Marina como uma das condições para apoiar o Lula. E deu certo, realmente vai sair essa autoridade climática, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o que é isso. A Tebet basicamente está dizendo: eu vou para o Ministério do Meio Ambiente se a Marina for para a autoridade climática. É essa condição que ela colocou. Só faltou uma coisa: acertar isso com a Marina. Então, vamos lá. Marina descarta a autoridade climática e foca no meio ambiente, apesar da fritura do PT. Segundo aliados, a deputada federal vê o novo cargo como função eminentemente técnica e ela mira em função política no governo Lula. Vamos lá. Pessoas próximas a Lula, por sua vez, argumentam que a deputada, que é a Marina Silva, né, se tornaria uma ministra indemissível, visto que seu nome tem respaldo nacional e internacional, e uma eventual exoneração causaria desgaste à imagem do novo governo. Há ainda quadros importantes do PT que consideram algumas das posições de Marina radicais e afirmam que seu nome desagrada ao agronegócio, setor com o presidente eleito busca aproximação. Um dos argumentos é que a parlamentar eleita pela Rede defenderia o Serviço Florestal Brasileiro, defenderia que esse serviço voltasse para o guarda-chuva do meio ambiente, onde estava antes de ser transferido para a agricultura do governo Bolsonaro. A proposta, no entanto, foi defendida por integrantes de todo o GT de meio ambiente, não somente pela ex-ministra. Tem um monte de coisa que estava debaixo do guarda-chuva do meio ambiente e passou para a agricultura. Inclusive, o poder de dizer que terra é agriculturável e que terra não é. Exatamente. Isso antes era atribuição do Ministério do Meio Ambiente. Aí o Bolsonaro passou isso para o Ministério da Agricultura, que tradicionalmente é dominado pelo agronegócio. Então é o agronegócio que fala: não, aqui pode plantar soja, aqui não pode. E isso não pode ser bom, né? Enfim. Basicamente o que eu entendo daquilo ali é que estão dizendo que a Marina iria defender o meio ambiente contra os ruralistas, que são os maiores responsáveis pelo dano ambiental no Brasil, e que não poderiam demitir ela na hora que ela fizesse isso, né? Exatamente. A margem é muito pequena, então ela vai desagradar o agronegócio e se a gente precisar se reentender aí com o agronegócio, demitir ela vai ser foda. Exato. Então, daí o PT não está gostando muito da ideia. Mas agora vamos para aquela questão. Então, o que é essa tal autoridade climática que daí estão querendo dar para a Marina? Vou trazer aqui uma reportagem de hoje, dia 23 de dezembro, no Money Times. Vamos lá. Marina Silva, ministra ou autoridade climática? Entenda a diferença entre os cargos. Caso o plano funcione, a ideia é que seja criada uma autarquia climática no Brasil. Vamos lá. A autarquia é uma instituição com capacidade de autogestão, que pode ser responsável por algum setor e que funciona como um órgão federal. O que é uma autarquia? O Banco Central é uma autarquia, ligado ao governo federal, mas na prática anda sozinho lá, faz o que bem entende. Diferente do cargo de ministro, que cuida só da sua pasta, a autoridade tem autonomia para trabalhar projetos em outros ministérios. A missão é fazer gestão transversal do tema de meio ambiente com os demais ministérios. Ou seja, a autoridade ajudaria o governo a supervisionar, corrigir rumos e aprofundar políticas climáticas, além de coordenar ações na área ambiental. Se desse certo esse modelo, esse desenho, essa autoridade seria de fato uma autoridade com uma missão bem estabelecida, sim, de fazer parcerias e também de fiscalizar o que estão fazendo as outras pastas, né? Será que o dinheiro do Ministério do Desenvolvimento não está sendo usado para queimar carvão de algum jeito? Vamos ver aqui, a autoridade climática resolve, joga no peito aqui. Se desse certo, né? Agora, o que estão dizendo desse desenho? Será que funciona? Será que não funciona? Então, eu acho que agora a gente tem que novo tentar montar. É uma coisa nova, e é uma coisa que foi proposta pela própria Marina
E, como eu disse, como uma condição, se não fizer isso, eu não vou apoiar Lula no segundo turno das eleições. Agora, a questão é que a Marina defendeu a necessidade disso, mas não é o cargo que ela quer para ela. Ela acha que isso aí deve ser um técnico que deve fazer. O cargo que ela quer para ela é de ministra do Meio Ambiente, que o PT não quer. Então vamos montar esse baita desse quebra-cabeça. Isso é o lado da Marina. Do outro lado, nós temos Simone Tebet, que queria desenvolvimento social, não vai conseguir. Daí falaram, então a gente dá meio ambiente, mas ela só aceita meio ambiente se a Marina for para a autoridade climática, que a Marina não quer. Então, tá um baita de tá tudo enrolado nisso aí. Você sabe que nessas horas, o que a gente percebe vale para governo estadual, vale para prefeitura, vale para o governo federal. Quanto mais capital político tem o candidato a ministro, maior é a dificuldade para acomodar esse cara aqui ou ali. É verdade que é uma peça maior no jogo, né? Então, veja você, vários ministros dos 37 ou 36 que ele deve ter já foram definidos em 2 tacadas, né? Pá, anuncia 15, tá, anuncia mais 10, tal. E essas pendências ficaram. Por que ficaram? Porque é difícil de resolver mesmo, politicamente, né? E a gente está vendo o jogo sendo jogado. A Sofia mencionou um pouco do histórico recente da Simone Tebet e essas especulações. Pô, mas se você voltar lá atrás, cogitaram ela para educação, para desenvolvimento. É difícil achar ministério para o qual ela não foi cogitada. Todo mundo no MDB tinha um ministério no qual queria colocar ela, todo mundo tinha interesse em jogo e tal, né? E seguem aberta aí, a questão até agora. Vamos lá? Ainda tem mais. Então, a Marina não quer autoridade climática e sem isso, Tebet não vai para meio ambiente. Então ela vai para onde? Daí temos aqui. Racha no MDB pode levar a Simone Tebet, que se reúne com Lula, ao Ministério das Cidades. Opa, mais um ministério aí para Simone Tebet. O presidente eleito já sinalizou, no entanto, que vai oferecer pastas do meio ambiente e planejamento à senadora. Tá, isso aí eu não vou colocar trecho do texto aqui, porque ia ter que colocar muitos trechos, é mais fácil eu explicar. Não, volta só no título, que eu quero apontar uma coisa aqui. Presta atenção. Simone Tebet, certo? Na primeira linha. Daí na segunda, Ministério das Cidades. Daí ainda, Ministério do Meio Ambiente e depois Planejamento. Só aqui, o nome dela já está cotado para 10% da esplanada. Só numa manchete, tá? Então não estou brincando quando eu digo que é mais fácil achar um ministério para o qual ela não foi cogitada ainda, sabe? Mas tá, o que essa reportagem vai contar pra gente? Que é uma reportagem de hoje, dia 23 de dezembro, no Globo. Vamos lá. Que ontem, ou seja, dia 22 de dezembro, Lula disse para a cúpula do MDB, que é o partido da Tebet, que daria para ela o planejamento. Mas ela não quis, porque diz que é um ministério técnico e não político, que é mais ou menos a mesma justificativa que a Marina deu para não ficar na autoridade climática. Daí, com isso, sobram 2 ministérios que era o MDB, que é o MDB que vai indicar: transporte e cidades. O transporte já está definido como que vai para o Renan Filho. Sobram cidades, que está para o José Priante. Mas o Helder Barbalho, que é um dos caciques do MDB, não gostou da ideia de dar para o José Priante. Então, aí que foi aventada a ideia de ir para Tebet. E assim que chegou a essa conclusão que Tebet cotada para o Ministério das Cidades. Tá, e qual que é a conclusão que eu chego de tudo isso, Álvaro? A minha conclusão com tudo isso é que, assim, teve muita gente que falou que queria que a política ficasse chata de novo. Eu falei. Foi um dos principais assuntos que foi discutido nos noticiários hoje. A coisa mais eletrizante na Globo News agora é para onde vai a Simone Tebet. É ou não é? Exatamente. Quando você vê que ficar discutindo para quem vai para qual ministério é um dos principais pontos no noticiário, é porque nós conseguimos. A política ficou chata de novo. Pois é. E aí, dentro dessa escolha, entra muito do toma lá da cá. Não tenha dúvida.
Não tenha dúvida. Por que querem o dos transportes? Tem um orçamento legal lá, né? Tem os contratos ali para adquirir um maquinário e tal. É bacana ter controle sobre esse orçamento. Enfim, essa é a parte boa, Sofia. Voltou, toma lá da cá. O que significa que terminou toma lá, porque o toma lá, só o toma lá é pior. E a gente estava tomando lá todo dia aí faz 4 anos. Que bom, o Brasil chato de novo. Tô feliz. Ao longo de janeiro, a programação do Meteoro Brasil fica nas mãos de Sofia Labanca, Anderson Moraes e Tássio Denker. Os 3 apresentando e comentando os principais fatos de cada dia, num mês que é importantíssimo, num momento histórico que é ímpar para o Brasil, num mês em que tudo pode acontecer, inclusive nada, e nada é a pior das hipóteses, porque quando tudo tá uma merda, se nada acontece, tudo continua na merda. Você quer que alguma coisa aconteça. Enfim, Sofia, Anderson e Tássio, acompanhados, talvez, quem sabe, numa dessas de convidados especiais que podem vir ou não. É uma programação de completa incertezas, que é para combinar com o momento atual do Brasil, né? E onde estarei eu? Onde estará a doutora Ana? Ora, pela primeira vez em minha nem tão curta vida, eu tirarei um mês de férias. E jamais, jamais abriria a mão da companhia de doutora Ana neste projeto. Que projeto? O projeto de se ausentar no momento mais inadequado possível, decepcionando um grande público e colocando a própria reputação em risco. Mas é por uma boa causa, é em nome da minha saúde mental.